Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre duas parashiot. Hoje a parashá é dupla, Matot Masei, para que nós possamos terminar o livro de Números, tá? Então ao final nós vamos dizer aquela nossa frase, Hazak, Hazak, Venit Hazek, sede forte, fortalecei-vos. Então, para começar, na Parashá Matot, ela vai de Números 32 até o 32:42. O assunto começa aqui com o voto. E por que Moshe, da parte do Senhor, começa falando nessa Parashá com Israel sobre voto? Aqui tem uma coisa que a gente vai perceber que essa parte é uma parte mais pesada. E por quê? Porque ela vai tratar de coisas que são, digamos assim, preponderantes para que Israel tenha uma vida de acordo com aquilo que o Eterno deseja. Por isso, no texto hebraico está escrito Zehadavar. Esta é a palavra que o Eterno ordenou. Ele não pediu. Olha, se vocês tiverem condições, façam isso. Não. Aqui há uma ordem. Então, vamos ver uma coisa interessante aqui, porque quando nós falamos sobre voto, isso é muito sério, tá? Vamos ler primeiro a porção da Torá, os 2 primeiros versículos, diz assim: E falou Moshe aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Eterno tem ordenado. Presta atenção. Quando um homem fizer um voto ao Eterno, aqui é homem ou mulher, aqui é o genérico, tá? Ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo o que saiu da sua boca, fará. Veja agora a importância disso aqui. Porque essa palavra voto, neder em hebraico, ela significa não só um voto, mas uma oferta votiva que saiu da boca. E aqui nós temos também uma questão interessante, porque ele fala sobre ligar, né? Conectar a alma. O que significa isso? Que a alma, as nossas emoções, elas ficam atadas, amarradas por aquilo que sai da nossa boca. Por isso, é tão importante a gente entender que na hora de abrir a boca para fazer um voto, antes disso, a gente tem que ter pensado muito, raciocinado, pesado a circunstância no seguinte sentido: eu vou conseguir cumprir este voto? Porque senão passa a ser voto de tolo. Uma palavra de um tolo que sai da boca de alguém. E olha só que coisa interessante, porque quando a gente está falando de voto, irmãos, nós estamos falando de coisas que nós precisamos ter cuidado. Por quê? Provérbios 18:21 diz assim: a vida e a morte estão, no hebraico literal, nas mãos da língua, ou no poder da língua. Então, quando a gente faz um voto, o que nós estamos fazendo? Nós estamos usando a nossa língua para poder liberar vida sobre nós mesmos, que nós vamos fazer um voto relativo à nossa vida e à vida de outras pessoas, ou à morte. Por isso, o voto, ele é tão pessoal e ele é tão importante. Então, qual é a questão do voto? Eu não preciso ter desculpa. Eu vou fazer um voto. Não. Veja bem, o livro de Eclesiastes, ele fala uma coisa interessante sobre isso. Diz assim: quando a Elohim fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, ou seja, corre para cumprir, porque não se agrada de tolos. O que votares pagam. É interessante, irmãos, que a Torá, a palavra do Senhor, ela não usa de subterfúgios conosco. O Eterno, ele vai direto.
Então ele diz que o homem que não paga o seu voto, ele é um tolo. Você está entendendo como o Senhor ele é direto para falar para mim e para você assim? Se você fizer alguma coisa, se da tua boca sair alguma palavra e você não cumprir, diante de mim você é um tolo. Ah, Rabino, mas o Senhor, ele é amor, porque ele não iria falar assim com seus filhos. Ah, não? Tem certeza? O problema é que nós hoje estamos muito fragilizados. Parece que nós fomos criados ou fomos ensinados a sermos pessoas frágeis. Não a sermos guerreiros, não a sermos pessoas que se levantam contra aquilo que está errado. Quem não faz voto não peca, mas quem faz e não cumpre, peca, e diante do Hakadosh Baruch Hu é tido como um tolo, simples assim. E vamos aqui entender que essa palavra voto ela é muito abrangente. Não é só quando você olha e fala assim, ah, Senhor, eu quero fazer um voto que eu não vou comer tal coisa durante tanto tempo. Ah, Senhor, eu vou orar todos os dias às 3 horas da tarde durante X tempo. Não é só isso. A tradição judaica, através do Midrash, ela fala pra gente o seguinte, que voto e uma promessa são a mesma coisa. Por exemplo, você chegou e falou assim, olha, para alguém, eu vou na tua casa amanhã tomar café com você às 4 horas da tarde. Você vai gerar uma expectativa na vida de uma pessoa. A pessoa vai arrumar a casa, tudo, e você não vai comparecer. Você vai prometer uma outra coisa e não vai cumprir. Vai prometer mais uma outra coisa e não vai cumprir. Sabe como é que é o nome disso? Tolice. Por quê? Porque, na realidade, esse tipo de pessoa que promete e não cumpre, a gente diz que ela não tem palavra, mas a Bíblia chama essa pessoa de tolo. Porque essa pessoa, você não pode acreditar naquilo que sai da boca de tal pessoa. E vamos compreender isso num nível mais alto, misericórdia. Esse tipo de pessoa, você não pode entregar nada para ela, você não pode falar nada para esse tipo de pessoa, porque essa pessoa não tem a mínima condição de fazer nada, porque tudo que sai da boca dela, você não dá crédito. Você entendeu? A extensão do voto, você entendeu que cumprir um voto está conectado com a nossa personalidade. Cumprir um voto ou deixar de cumprir, diz quem nós somos. Veja bem, isso aqui é uma coisa séria, irmãos. E eu não sei se você percebeu, a palavra que está sendo endereçada aos cabeças das tribos de Israel. Em primeiro lugar, é para os líderes, depois para o povo. Por que isso aqui está sendo endereçado primeiro aos líderes? Porque geralmente quem está imbuído em posição de liderança é que abre a boca para falar as coisas, para prometer as coisas, para dizer que vai fazer as coisas. Eu fico pensando em político que não cumpre, que abre a boca e... A gente sabe, né? Deixa para lá. Mas além do político, nós temos aqueles homens e mulheres que são servos do Eterno e que precisam ter uma postura diferenciada. Se ele vai lá no altar da sua igreja, da sua congregação, da sua sinagoga, ou numa conversa pessoal, prometer algo a alguém, falar algo para alguém, a pessoa se amarra com um voto. Ah, Rabino, mas eu me esqueci. Então vai lá, pede perdão e não faz mais isso. Mas existem pessoas que são
repetitivas em errar, errar, errar e errar. E isso causa um problema muito grande na vida de quem está fazendo isso, porque ele abre brechas espirituais, eu diria até avenidas, para que o maligno possa entrar e acusar essa pessoa diante do Senhor. Pense nisso. Pense, irmãos, que o diabo ele não brinca. Ele é muito legalista no sentido de ele pega aquilo que está escrito e aquilo que sai da nossa boca para poder nos acusar, assim como o Espírito Santo pega aquilo que está escrito e o que sai da nossa boca para nos justificar. Entendeu? Então, o teu filho, Senhor, a tua palavra diz isso, o teu filho falou isso e fez isso. Ok? Então, aí nós estamos prontos para receber a bênção que está conectada com a nossa obediência. Mas o voto, a gente então precisa tomar cuidado com ele, tá? Precisa tomar muito cuidado para a gente não fazer voto de tolo, não abrir a boca e dizer uma coisa que essa coisa não vai ser cumprida por nós, entendeu? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, porque depois nós vamos dar conta das nossas palavras. A palavra diz que pelas nossas palavras nós seremos julgados e pelas nossas palavras nós seremos justificados. Ok? Por isso há uma importância grande da gente tomar cuidado com o que sai da nossa boca. Ok? Porque também, irmãos, eu vou falar isso mais uma vez aqui nesse vídeo, eu já disse isso em vários vídeos, nós criamos as coisas com a palavra. Então, quando a gente fala uma coisa que nós não vamos cumprir, nós estamos dando origem a uma mentira e criando uma situação para as trevas poderem nos atingir. Isso é horrível, irmãos. Isso é horrível, misericórdia. Entendeu? Então, assim, a gente precisa tomar realmente cuidado com isso. Misericórdia. Por isso, irmãos, a nossa alma, as nossas emoções, elas ficam comprometidas quando nós, na realidade, não cumprimos aquilo que nós dissemos. Entendeu? Então, tudo isso, irmãos, causa problemas espirituais com a nossa vida. E a pergunta que eu faço é o seguinte: você quer ter problemas espirituais? Você quer o diabo te acossando? O diabo te cutucando o tempo inteiro e também te acusando? Não, né? Eu acho que ninguém aqui em sã consciência quer uma situação dessa. Se nós não queremos, então nós precisamos entrar numa outra dimensão da Torá, que é uma dimensão da gente vigiar e obedecer. Por que isso, irmãos? Porque aí nós vamos nos poupar de outros tipos de problema. Entendeu? Então, nós precisamos vigiar essa situação, vigiar nossa boca, para a gente não falar bobagem, irmãos. Não falar bobagem, porque depois a gente acaba se comprometendo com coisas assim que não vão, que não vão nos acrescentar nada. Misericórdia. Então, vamos tomar cuidado com isso, em nome de Yeshua, tá? Para a gente não trazer esse tipo de problemas para a gente. Uma outra coisa que é muito interessante também, irmãos, é que essa paraxá, ela fala de uma herança que é solicitada antes da hora, tá? Aqui nós temos os filhos de Gad e os filhos de Rúben, que eles vêm até Moshe pedir uma herança na porção leste do Rio Jordão, além Jordão, entendeu? Por quê? Porque eles viram que a terra era boa, a terra é para o meu gadinho, para as minhas fazendas aqui vai ser muito bom, porque eu vou colocar isso aqui, eu vou colocar aquilo. Moshe olhou para aquela situação e ficou preocupado. Por quê?
porque eles estariam mais longe de Jerusalém, para poderem cumprir as mitzvot, para poderem comparecer nas festas do Senhor. E um outro detalhe, o inimigo que viesse do norte atacaria primeiro quem? Justamente eles. E eles não teriam como pedir socorro rapidamente, porque eles estavam mais distantes dos demais irmãos. Aí vem a pergunta, por que que eles pediram a herança antecipada? Porque eles olharam e acharam que aquele era um bom lugar. Ah, meu pai, de novo os olhos cobiçando aquilo que o Senhor não falou que ia entregar. Mas ele entrega. Mas baseado em quê? Ah, eu acho que esse lugar é o melhor para mim. Então, irmãos, eu queria falar aqui rapidamente sobre isso, porque quando a gente fala de herança, essa herança, ela precisa ser entregue quando for o tempo dela chegar às nossas mãos. E isso, irmãos, eu não estou falando só de herança física, eu estou falando de herança espiritual, eu estou falando de bênçãos em todas as áreas. Isso tudo vai chegar às nossas mãos, sabe quando? Quando chegar o tempo determinado. É interessante que lá em Atos 2 diz assim, e cumprindo-se o dia de Shavuot. Precisa haver o quê? O dia se cumprir. O tempo ele vai cooperar para que eu e você estejamos prontos para que as nossas mãos recebam a herança. Quem quer tomar posse disso antes, corre um risco muito grande de colocar a mão em algo que não se está preparado para receber. Irmãos, nós na nossa caminhada aqui de 43 anos servindo Yeshua, eu e minha esposa tivemos muitas experiências. Uma das experiências que nós tivemos foi muito interessante, porque ela está conectada justamente a isso. Há pessoas que, Rabino ora, para mim poder receber isso, para mim poder ter uma shalom na minha vida e tal, e tudo ligado à área financeira. Ok. Então, o que nós fazíamos? Nós orávamos. E ainda fazemos isso hoje, irmãos. Nós oramos e a pessoa foi e recebeu a bênção. O Senhor fartou aquela pessoa de bênção. E sabe o que ocorreu? Pouco tempo depois, aquela pessoa sumiu da congregação e não quis mais servir ao Senhor. Sabe por quê? Porque ela disse assim, agora eu tenho tudo. Para que eu preciso ir lá com vocês na congregação? Para que eu preciso do Senhor? Irmãos, nós ouvimos isso literalmente. Então, será que você entende que aquela pessoa queria tanto a bênção? Quando ela recebe a bênção, ela desvaloriza quem orou por ela e valoriza o próprio doador da bênção, que é o Senhor. Herança antecipada, na maioria das vezes, não dá certo. Porque a pessoa não valoriza aquilo que o Senhor está dando para ela. A valorização ela é muito importante. Entenda isso, que as coisas chegam para nós no momento certo, que nós somos preparados para receber aquela bênção. Então, eu e você precisamos receber a herança do Senhor, isso é óbvio. E que o Senhor entregue nas suas mãos aquilo que é teu, em nome de Yeshua, que você não deixe de receber. Pelo contrário, que quando vier, venha multiplicado, mas só que no tempo certo. Por quê? Quando chega no tempo certo, a bênção do Senhor, segundo o livro de Provérbios, ela enriquece e não acrescenta dores. Mas quando ela vem no tempo errado, ela não enriquece e acrescenta dores.
Por quê? Porque já não é bênção. Entendeu? Então, tudo isso, irmãos, a gente vê nessa paraxá como isso é real na nossa vida. E não é só na teoria, na prática também, porque na nossa vivência com pessoas, nós descobrimos que existem aqueles tipos de pessoas que querem muito a bênção e querem muito rápido. E eu me preocupo quando alguém quer fazer tudo de uma vez, porque essa pessoa não vai chegar até o fim. Nós temos aquelas outras pessoas que começam bem e desistem no meio do caminho. E nós temos um terceiro grupo daquele que começa e para ouvir a nossa orientação. E a gente diz assim, um dia de cada vez, um passo de cada vez e você vai crescer. E a pessoa vai ouvindo e obedecendo, vai fazendo devagarinho, passo a passo. Essa pessoa vai longe. Você entende a diferença? Nós precisamos estar no terceiro grupo. Daquelas pessoas que vão ouvir o que a gente vai dizer, vão obedecer e vão se manter em obediência. Isso é muito interessante, irmãos, porque a pessoa, quando ela recebe a bênção, ela fala assim, puxa vida, não fui eu, foi o Senhor. Não foi a minha mão, não foi a minha força, o meu poder. Foi o Senhor que me deu tudo isso. Então, isso vai gerar algo no reino do Espírito muito lindo, porque nós vamos expressar a nossa gratidão ao Eterno e dizer assim, Eterno, obrigado por aquilo que o Senhor me deu, eu quero continuar junto contigo, cada vez mais, porque o Senhor é que tem me dado todas as coisas. Entenda, isso que é muito importante para a nossa caminhada espiritual. Não adianta a gente querer falar assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, a Bíblia diz assim, se o Senhor quiser, faremos. Por isso nós temos que apresentar tudo isso diante do Senhor, ok? Deixa eu dar um salto agora para a próxima paraxá, que é Maasei, que significa partidas, que ela fala dos lugares que Israel acampou durante o tempo que eles estiveram no deserto, até chegarem na fronteira com a terra de Canaã, né? Para que eles pudessem tomar posse no tempo certo da herança. E é interessante que eles têm o seu ponto de partida em Ramsés. E Ramsés é uma cidade egípcia. O que é Ramsés? É a cidade do deus Sol. Ou seja, eles estavam debaixo de uma cobertura e de repente o Senhor arranca eles dali para eles iniciarem um processo de caminhada. Um processo que vai durar 40 anos. Eu vou devagarinho para você poder compreender isso. Ok? Primeira coisa, o Senhor nos arranca, fazendo um paralelo, o Senhor nos arrancou do mundo para que nós possamos iniciar uma caminhada com Ele, aonde? No deserto. Por quê? Porque há necessidade de reestruturar a nossa vida a partir do nosso caráter que precisa ser polido, que precisa se arrancar algumas coisas e se substituir por outras. Por isso, a nossa caminhada leva tempo. A gente não chega de um dia para o outro. E essa caminhada, esse 40 que está ligado à provação, significa que o Senhor vai nos levar por uma caminhada. E a primeira parada é Sucot. Debaixo agora da tenda do Senhor. Sai de debaixo da cidade, da cobertura do Deus Sol para estar debaixo da tenda do Eterno, né? Então aí nós temos uma coisa muito interessante, porque vai começar agora uma nova etapa da nossa vida, onde nós vamos para o local onde o Senhor vai nos colocar agora debaixo da cobertura dele.
E é interessante porque essa palavra Sukkot é a mesma palavra que vai se referir à festa de Sukkot, para falar que nós estamos em tendas provisórias para a gente poder alcançar a nossa morada final. Os tabernáculos, as tendas provisórias que nós fazemos neste mundo, que está ligado ao nosso corpo, isso é apenas um veículo para que possamos nos conduzir até o local quando o Senhor vai finalmente nos dar a morada definitiva, que não é nesse mundo. Ok? Então isso aqui é muito importante que a gente entenda essa caminhada para a gente poder ter noção de que nós vamos então entrar num caminho e nós vamos passar por etapas, tá? Etapas. E essas etapas, irmãos, elas vão passar por várias cidades e cada uma delas tem um significado. Nós vamos ver o seguinte, que depois eles foram para Dofra, depois eles foram para Alush, e Alush em hebraico significa uma cidade poderosa. Tiveram que passar por aquele lugar para poder romper aquele poder do adversário e eles mesmos continuarem a sua caminhada. Foram para Hatzerot, que significa pátios. Foi ali naquele lugar que Miriam foi punida, que Korah se rebelou contra Moshe e, obviamente, contra o Eterno, né? Contra Moshe e Aron, e, obviamente, também contra o Eterno. Então, tudo isso, você vai ver que as cidades, o nome das cidades, elas são proféticos. E esses nomes, eles estão ligados a fatos que vão aperfeiçoar a vida das pessoas ali. Por isso eu disse para você que o nosso caráter ele vai sendo tratado no caminho. Então, cada um dos lugares por onde nós passamos, simbolicamente, eles estão conectados com uma restauração do nosso caráter, para elevar a nossa espiritualidade. Mas, fique bem claro, isso vai depender da nossa reação. Você vê que Korah quis assumir o lugar de Aron, ele quis ser o Kohen Agadol, e obviamente Moshe não tinha mais lugar. Se Aron não tem, Moshe também não tem. Então você vê que Korah, ao invés de aproveitar aquele mover, aquela unção toda, para que a sua personalidade, o seu caráter fosse ilustrado e ele fosse elevado pelo Senhor para coisas ainda maiores, ali foi o momento em que a sua vida terminou. E lá, a morte, ela não é só espiritual, ela é física. Corre-se o risco de, na caminhada, a pessoa se levantar contra os seus líderes e ali ela pode morrer espiritualmente e fisicamente. Então, isso é um risco muito grande que se corre, tá? Porque a pessoa não... Parece que ela fica cega e ela quer poder, ela quer autoridade, ela quer passar por cima de todo mundo, ela quer impor a sua vontade. Então, cada uma destas cidades, elas vão afunilar, vão cada vez mais apertar a nossa vida para que o nosso caráter seja colocado num nível de santidade cada vez maior. Aí, as nossas palavras que vão ser vistas de uma forma diferente através das nossas atitudes, porque a palavra se transforma em atitude. Então isso vai ou colaborar para o nosso crescimento ou colaborar para a queda da pessoa. Por isso é muito interessante a forma como isso aqui está acontecendo na Torá. E o Senhor vem citando o nome de cada cidade pela qual eles passaram, cada parada que eles fizeram numa localidade, que às vezes não são cidades, são localidades.
E nesses lugares, eventos particulares servem como parâmetros para que eles possam ser aperfeiçoados. Por isso, a gente tem que olhar que cada uma das coisas que acontecem na nossa vida, elas acontecem para o nosso bem. Aí nós nos lembramos do nosso querido Rabino Shaul, que diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Elohim, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então veja, quando eu e você recebemos Yeshua, não é só para ir para o céu. Não é só para a gente ter a nossa alma conectada com a eternidade, conectada com Yeshua e dissociada agora de Hassatã, das trevas e do inferno. Não é só para isso. A nossa vida aqui, ela tem propósito. E o propósito qual é? Que eu e você possamos caminhar com o Senhor a fim de que o propósito dele se cumpra em nós e através de nós com as outras pessoas. Você vê que tudo isso está interligado, interconectado, porque há algo maior que o Senhor quer nos dar. Mas para que isso possa acontecer, eu e você precisamos estar ligados nisso. Nós precisamos estar atentos para cumprirmos os propósitos do Senhor. E isso, irmãos, vai passar por uma série de coisas, vai passar por tratamentos, vai passar por coisas que vão ser desagradáveis a nós, vai passar por momentos de alegria, de festa. Por isso, a conjugação disso tudo vai fazer com que nós cresçamos. E essas 42 localidades pelas quais Israel vai passar vão levá-lo até Canaã, até a terra prometida. E por que isso é feito desta forma? Por que o Senhor colocou aqui na Torá isso? Eu já disse isso em um outro vídeo, porque isso está conectado com Yeshua. E quando você pega a genealogia de Yeshua, você vê que ela tem 42 gerações. Por quê? Porque está ligado a tirar o homem de um lugar para levá-lo ao outro. É do homem imperfeito para o homem perfeito. Então, isso tudo é muito interessante, isso tem uma conotação profética muito forte. E não se pode queimar etapas. Não dá para queimar etapas. Não dá para querer antecipar. Lembra? Não dá para querer antecipar nada, porque a gente precisa passar por certas coisas. Nós precisamos vivenciar algumas coisas. Por quê, irmãos? Para a gente poder dar exemplo e poder aconselhar outras pessoas. Isso é muito importante. Experiência não se compra. Experiência é dia a dia. E uma coisa que o Senhor sempre fala conosco: vocês estão passando por isso para que vocês possam ajudar outras pessoas quando for necessário. Muitas das coisas que eu, minha esposa e minha família passamos contribuiu para que hoje nós tivéssemos condições de ajudar pessoas que estão na mesma situação. Então hoje eu posso dizer a essas pessoas: fica firme porque você está no caminho certo. Ou não faz isso que você está fazendo a coisa errada, muda de rota. Por quê? Porque nós já vivemos isso. Entendeu? Então tudo isso, irmãos, serve para que eu e você tenhamos essa condição de entender que nós vamos passar por estágios para a gente chegar num local maior, melhor. E o Senhor sempre tem o melhor para nós, irmãos. Entendeu? E isso tudo é muito lindo. Porque no meio de toda essa caminhada, o Senhor disse assim: olha, vocês vão preparar lá na frente o quê? Vocês vão preparar
quando você chegar em Canaã, cidades de refúgio, que é uma outra coisa que está acontecendo em nossos dias, não só em Israel, mas no mundo inteiro. O Senhor tem falado com seus servos, com homens e mulheres de Deus, com profetas, que é necessário que eles comprem terras em lugares determinados para servirem como cidades de refúgio. Aquilo que está na Torá não é só para aquele tempo, é para nós nos dias de hoje. Porque, irmãos, virão dias difíceis. E esses dias precisarão de pessoas para ajudar quem estiver passando por dificuldades, quem estiver passando por perseguições. Então, precisar-se-á de lugares onde as pessoas possam se refugiar, onde as pessoas possam ser curadas, onde as pessoas possam ser fortalecidas através da palavra. Esses lugares estão sendo preparados para que, no tempo certo, de novo, estamos voltando, lá para o início, no tempo certo isso possa acontecer. E as pessoas possam ter acesso a isso. Entendeu? Por quê? Porque vão vir tempos difíceis, irmãos, coisas que o nosso coração ainda não, não está preparado para receber, vão acontecer, infelizmente, e nós precisamos estar prontos para isso. Precisamos estar prontos porque o diabo ele tem tentado cercar os servos do Senhor, ele tem tentado nos intimidar, inclusive aqui no nosso país com leis que ele tem tentado calar a nossa boca. Nas mídias sociais, as mídias sociais estão recheadas de satanistas no comando, de pessoas que não querem que a palavra do Senhor siga adiante, que estão inclusive tentando bloquear servos do Eterno. Mas em nome de Yeshua, o Senhor é mais poderoso do que as trevas, e Ele vai permitir que nós ainda tenhamos voz na nossa nação. Essas duas parashiot, elas falam para nós sobre isso, sobre esse momento dessa caminhada, que não foi uma caminhada fácil até atingir a terra prometida, mas foi possível. E, só lembrando, morreram pessoas no deserto, porque saíram de Mitzraim, do Egito, e com a perspectiva errada, acharam que o deserto fosse um outro tipo de lugar, não um lugar de tratamento. Eles não esperavam ser tratados para que eles pudessem chegar até aquele momento. E, infelizmente, o seu fim foi a morte. Mas para aqueles que nasceram no deserto e disseram assim: eu sei o que é o deserto e eu estou começando a aprender a andar no deserto. No deserto você anda com louvor, com gratidão. No deserto você anda com emuná, com fé, com confiança, até ela alcançar bitahon, que bitahon é o nível mais alto em que você se joga nas mãos do Senhor e diz assim: eu vou crer em tudo. Se o Senhor diz que vai fazer, eu vou crer. Quando o Senhor no deserto disse para Moshe assim: fala para o povo que eu vou fazer chover do céu comida. Irmãos, que foi um maná. Você imagina quando Moshe falou isso para o povo? A reação que deve ter tido no meio do povo. Eram cerca de 2,5 milhões de pessoas. Você acha que ninguém zombou de Moshe? Você acha que ninguém disse assim: esse cara tá doido, como é que vai cair comida do céu? E no dia seguinte o maná estava lá. Nós precisamos chegar nesse ponto de bitachon, de crer que o sustento invisível do Senhor virá sobre nós. De que aquilo que está no Salmo 23 é verdade: o Eterno é meu pastor e não terei necessidade. Você entendeu? Tem alguém cuidando de nós, e essa paraxá fala justamente isso. Nós temos uma caminhada, e nessa caminhada, aquele que nos criou não vai nos desamparar. Você está entendendo? Nós não vamos ser deixados eu fui jogado no lixo porque o Eterno esqueceu de mim. Mentira!
Isso é uma mentira do diabo. Yeshua nunca se esqueceu de mim e de você. Está escrito que o nosso nome foi gravado nas mãos do Senhor. Você entendeu isso? Nós fazemos parte dele. Por isso ele não pode esquecer de nós. Essas duas porções da Torá estão nos exortando, estão dando uma sacudida em nós para dizer assim, ei, não desista porque você vai continuar na tua caminhada e eu, o Senhor, vou te levar até o final dela. Você não vai morrer no deserto, a não ser que você queira. Mas se você não quiser, você não vai morrer no deserto e eu vou te colocar dentro da terra que eu te prometi. Não são palavras do Rabino Mário, são palavras do Senhor. Se você tem promessa do Senhor, aguarde porque a promessa vai se cumprir, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, em nome de Yeshua. Amém? Como dito no princípio, nós terminamos o livro de Números e agora nós vamos dizer aquela frase Hazak, Hazak, Venit, Hazek. Sede forte, fortalecei-vos. Baruch Hashem que Yeshua nos permitiu chegarmos ao final de mais um livro da Torá. E se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e mande esse vídeo para todos os teus conhecidos. Nós vamos nos ver agora no nosso próximo vídeo, começando um novo livro da Torá. Que Hashem Hakadosh Baruch Hu te abençoe em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavua Tov, Toda Rabá.